Isso aí. Então vamos lá. Eu não tenho confiança, eu sou um gênio, putz, não sei nada. Aí você tem uma depressão, assim, gigantesca, que você fala assim, caraca, por que que eu vou aprender, né? Por que que eu vou aprender piano se tem um cara que já toca excelentemente, né? Existe a palavra? Mas por que que eu vou aprender violão se tem um japonês lá do outro lado do mundo tocando tão bem quanto eu? Mas assim, né? Se eu não tentar, se alguém me falar assim, ah, para que isso aí, você não é bom. Se eu parar, como que eu vou ser bom? Tá, sabe? Então, pelo visto, não é nem mais sobre comparação. Comparação te faz perder a vida, né? Pelo jeito, você perde a vida se comparando. As pessoas podem falar pra você várias comparações, que você tem que fazer isso ou aquilo, tem que se casar em tal ponto, você tem que conquistar, você tem que ser desse jeito. Se compara, você perde a vida. A autenticidade é a luta diária, né? De você não tentar ser quem você quer ser, mas tentar ser quem você realmente é a partir da experiência que você vive e que você reflete, né? Eu sei que tem uma frase bem melhor do que isso, né? A autenticidade é a luta constante, essa constância diária de você negar quem você quer ser para você realmente ser quem você é a partir das experiências. Claro que a autenticidade vai acontecer porque você tem uma vida, vai acontecer coisas, você vai ter então essa autenticidade, né? Você vai ter então essa experiência incrustada em você. E você vai ter que perceber se realmente é bom isso ou você vai ter que começar a repensar um pouco mais sobre o que você passou e se é legal levar para frente. Porque se você levar para frente, você vai levar isso aí para uma outra geração, né? Então, pense bem. Bom, e beleza, né? Tem empatia. Você tá conhecendo um pouquinho sobre você mesmo, né? Tá começando a entender o que vai passar para frente, sua autenticidade. Então, saiba a empatia. Porque se a gente lembra quando a gente era criança, por que os adultos sempre falam tantas coisas duras, né, mano? A gente sabe que era criança, né? Sei lá, eu sei quando eu era criança, então quando eu vejo um priminho pequeno, eu falo assim, ah, brinca na terra, rola na terra aí. Por que que eu vou falar, não, pá, não faça isso, né? Se eu quando era criança tinha mais energia. Hoje em dia eu vejo que não tenho tanto, né? Isso é bem... Bom, então aqui, ó, sei bastante, mas aprendi, né? Minhas limitações. Bom, a gente vai ter limitações, depois a gente vai tentar atravessar esses limites, né? E, ponto. Fica um expert. Bom, melhoria contínua através de pequenos avanços diários. Não precisa ser 100% melhor hoje. Nem dá, né? Nem dá. Pô, meio complicado. Precisa ser apenas um pouco melhor. Né? Um pouquinho já tá bom. Porque eu vou ter que dormir, eu vou ter que acordar, né? Fazer, olhar pro sol, né? Continue fazendo isso, tá? Não acorde e vai, sei lá, pra televisão ou computador pra estudar. Dá um tempinho com você mesmo. Isso foi uma coisa bem interessante, tá? Quem não consegue ficar sozinho, nem se entende. Se você se perde no celular, se você se esconde, se você se foge, para o celular, para ver a vida de outra pessoa, ou só para dar umas risadinhas a mais, né? Uma dopamina, né? Vai ficar, opa, que legal. Você não se conhece, você não fica sozinho. Por que você não se questiona? Porque você pode ser duro com você, mas aprenda que vai ter que ser duro às vezes com você. Não minta, sabe? Às vezes eu ficava pensando assim, nossa, que vergonha, né, de mim, né, por não ter conseguido. Nossa, esse pensamento aí que eu tive, né? Vai lá e debate. Debate com você mesmo. Debate em voz alta, debate em qualquer lugar. Então, se você ficar sozinho, você vai se conhecer. Se você se conhece, você tem empatia. Então, não foge. Não tem essa fuga para outra realidade, esse mundo virtual, né? Então, só isso eu acho que é interessante. Porque você vai perceber que alguém que foge, ela vai começar, quando ela tiver, por exemplo, algum problema, o que ela vai pensar dela mesma? Ela nem se conhece, ela não entende o que ela tá sentindo. Como que ela vai debater com ela mesma? Como que ela pode ter uma solução? Se ela tá ficando com vergonha dela mesma por ela estar pensando assim ou por ela estar assim, né? Então, uma coisa é você pensar, fique sozinho, aprender a ficar sozinho vai ser uma coisa boa, mas não seja sozinho. Aprenda a ficar sozinho, né? Se precisar, se necessário ali, nem se precisar, né? Você vai ter que dar um tempinho pra você mesmo, né? Você vai tentar começar a ser pô, ai, ter uma quebra-cabeça ali, você tentar se encaixar essa peça em uma outra, em algum outro quebra-cabeça, né? Eu vou colocar até umas imagens nesse vídeo aqui e vou começar a brincar de edição, hein? Vou pegar aqui assim, eu poderia estar muito bem fazendo o quê? Eu na minha caneta aqui, ó, colocando, por exemplo, um pincel e falar aqui, né, que nós somos um quebra-cabeça, às vezes, nesse mundo social aí. A gente fica tentando se encaixar aqui, ó. A gente fica tentando se encaixar. Essa peça de quebra-cabeça que nem existe, tá ligado? Mas fica lá tentando se encaixar, só pra você conseguir um posto, né, em tal lugar. E é por isso que muitas pessoas acabam se perdendo, né? As pessoas, nossa, a pessoa é tão legal, que ela ficou assim, né? Quis se provar, né? Qual que é a sua aprovação? Quem você é, né? Você se provou para as pessoas e não se provou para si mesmo. E é isso que tem que fazer, tá, Gil, né? Você vai se provar pra você mesmo? Você vai, né? Vendo aí como tá a sua evolução. Você tá sendo uma pessoa mais interessante, mais legal pra você mesmo, então, né? Tá de boa. E vai ter que então encontrar um motivo pra acordar todos os dias, esse Ikigai.
tá? Então a gente vai pegar essa melhoria aí pra acordar todos os dias e falar assim, caraca, é por isso que eu acordei hoje. Esse vai ser nosso Ikigai. Bom, aí, ó, Nietzsche, a gente viu Crepúsculo dos Ídolos, a gente leu tudinho, e é bem interessante. Uma coisa que a gente entendeu também é que, literalmente, muitas coisas da filosofia a gente pode, meio que parece que mata um pouquinho com equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio ali, parece que a gente vai equilibrando e tudo fica bem. Ah, e se alguma coisa, ah, fazer isso errado, você vai eliminar? Eliminar e tudo isso, você vai eliminar suas paixões, suas emoções? Não, você vai dominar. Domina. É um equilíbrio, né? E isso tudo que você vai fazer vai ser em equilíbrio. A maioria, nossa, ter orgulho é ruim, né? Então é só ter equilíbrio. Tenha orgulho de você, tenha, mas não seja sem orgulho. Não é o extremo contra o extremo, sabe? É sempre equilibrado. E perceba que nessa geração tá bem extremista, né? Você tem é sempre um extremo aqui, totalmente extremo. É tipo, pensando só neles mesmos, é uma bolha deles mesmos. Aí aparece um outro extremo pra combater esse extremo. É tipo as artes nas pinturas. Pô, tinha ali as pinturas. Eu vou lembrar, eu estudei, fiz vestibular e esqueci. Sei lá, acontece, né? É um extremo contra extremo. É uma coisa querendo suprir, né, o buraco que a outra coisa, outra coisa tem. Eles não criam ali um equilíbrio, né? Tipo assim, se é para ser um extremo ali, você tem uma brecha, né, que não tem uma oferta, a gente faz uma demanda só totalmente extrema, assim, para tentar apagar aquele outra coisa. Enfim, né? É uma coisa meio pá. Bom, olha o Bruce Lee. Não temos o homem que praticou 100 mil, 10 mil golpes uma vez. Temos um homem que praticou um golpe 10 mil vezes, né? É, realmente, né? A gente vai levar isso daí no tipo meio generalizado, né? Você não vai então pegar e começar a estudar tudo sobre o mundo, mas você está começando a praticar muitas vezes alguma coisa sobre o mundo e você vai então, num dia, pegar e juntar tudo. O que eu acho? Eu não sou excelente em nada. Eu sou bom em um pouco de cada coisa. Isso é muito bom, que é muito versátil. Tanto em filosofia, tanto em querer aprender uma coisa nova. Se eu aprendi como estudar, a minha meta de aprendizagem. Você tem esses probleminhas de falar ainda? Hum, mas você consegue estudar tudo que você quiser, você vai ter um estilo seu, né? Ou se, eu aprendi lá uma vez como tocar um violão, você vai ficar mais fácil para tocar uma guitarra? Talvez sim. Você vai ter um conhecimento, né? Uma memória muscular, uma memória que, que te ajude, né? Você vai ter algumas informações a mais para se alguma coisa nova acontecer, você conseguir resolucionar, né? Solucionar um pouco mais de boa. Enfim, a maioria das pessoas quer resultados rápidos. Eu quero me tornar a pessoa capaz de alcançar esses resultados. Então, aqui mesmo, vai ser porque, mesmo que eu quero as coisas rápidas, né? Porque, poxa, a gente tá muito animado, né? Porém, isso aí vai ser só emoção. Sente, tem aquela parte, né? A pessoa que tem motivação para a pessoa que tem disciplina. Mas eu sempre vou começar com motivação e eu vou transformar motivação em disciplina, né? É tipo aquele meme, né? Bullshit, eu esqueci o resto. Que fala, tipo assim, isso aqui tá errado, esse aqui é muito feio, mas isso daqui é esplêndido. Mas, tipo, uma vez ou outra você vai acabar sem querer, né? Ou no comecinho sendo o bullshit, né? Sendo ali fazendo a coisa feia, tipo, tô fazendo flexão e tal, tentando fazer minha paradinha de mão, e, tipo, tá saindo errado, né? Mas até eu começar a pegar, né, esse entendimento, não vai sair feio, né? Então sempre vai começar meio horroroso, pra começar a caminhar, ser bonito. Bom, ah, eu quero me tornar uma pessoa capaz de alcançar esses resultados, tá? Então, reze, continue rezando aí pra assim, Deus, me dá saúde, me dá segurança, e o resto eu corro atrás, né? A gente às vezes pensa assim, nossa, parece que a gente reza pra Deus pra ter alguma coisa ali e tal, mas no fundo ele só nos deu força, né? Ele tá com a gente, e se a gente tem a força, né? A gente tá com saúde e segurança para nós mesmos que a gente ama, a gente vai conseguir alcançar os objetivos, né? A gente vai correr atrás, né? Então, bom, muita gente não quer Deus, né? Quer os milagres. Então, só continue pedindo isso aí, né? Gratidão a tudo, e é isso. Bom, a gente vai ter aqui, aliás, isso aqui tudo eu peguei do ChatGPT, eu tinha essas frases aqui que você vê no Google, né? Eu falei, não, Google, não, ChatGPT, me dá então umas imagens com essas frases aí. Aí ele me deu isso aqui. É bom que ele tem direito autoral, né? Já que foi ele que fez. Tem, né? Tem. Enfim. E aqui do Marco Aurélio, ele fala sobre o obstáculo do seu caminho, tá? E realmente, a gente já falou sobre isso. Vamos passar para essa última parte aqui. Bom, nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Isso aqui é de Aristóteles. E eu levo para mim bastante, porque foi isso aqui que eu comecei a... Nesse ponto, comecei a tentar mudar um pouquinho. Foi por causa dessa frase, né? Nós somos o que repetidamente fazemos. Mesmo que a filosofia, parece que tem umas frases óbvias. Por que a gente não segue o óbvio, né? Se é óbvio, por que a gente não faz? Sabe? Então, mesmo que é óbvio, às vezes, de tanto ele martelar isso, eu, tipo assim, tanto dele afirmar o óbvio, eu acabo refletindo sobre o óbvio. E eu coloco em prática o óbvio. Porque parece que é tão óbvio
que eu não pratico o óbvio, tá? Bom, é como se eu estivesse na rua e alguém gritasse a maior verdade do mundo. Talvez eu andaria focado só na minha linha de visão, em vez de expandir esse meu horizonte, e eu não me importasse. A não ser que eu tivesse aquela frase na cabeça, me sentasse e falasse pra mim mesmo, ou refletir sobre. E aí dá um estralo na cabeça. Mas na hora, talvez eu só ignoraria a pessoa que falou a maior verdade do mundo, sei lá, na esquina do centro, da minha cidade. Né? Então, às vezes, afirmar o óbvio, escrever o óbvio, refletir sobre o óbvio e ver como esse óbvio tá na minha vida, né? Claro que pode ser óbvio, só que não é um senso comum, né? Sei lá, sensos comuns são pegadinhas, né? É meio perigoso, sei lá, é um senso comum, vou seguir, né? Reflete. Mas, bom, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. Mano, é de novo essa frase aí, vai acabar tendo as mesmas frases aqui, tá? Mas, tipo assim, essa frase mesmo que aparece, eu prefiro a frase. O problema não é que tenhamos pouco tempo, mas o que fazemos com o pouco tempo que temos. Agora, eu inventei essa frase, ou eu ouvi essa frase em algum lugar, ou eu só peguei a frase cênica e fui colocando uns pontinhos a mais, sei lá. Eu não sei, mas na minha cabeça a frase era assim: o obstáculo no caminho torna-se o caminho. A felicidade da sua vida depende da quantidade, quer dizer, da qualidade dos seus pensamentos. De verdade, tá? Se você. É tipo, sei lá, a música que você escuta, você ouve muita música triste, é meio complicado. Você vai começar a. Você romantiza a vida meio que um romance bem triste. Ou você começa a romantizar a vida de um jeito mais feliz, né? Não é romantizar a vida pra gente ficar cego, né? Mas às vezes é preciso. É tipo, se, sei lá, você tentar ser um pouco orgulhoso, sei lá, ser um pouco egoísta com você mesmo, saber falar não, né? Enfim, de novo, os filósofos às vezes vão falar sobre o extremo com o extremo. Ou é sim ou é não, mas às vezes a maioria dos caminhos aí é tudo equilibrado. É tudo equilíbrio. Aí você desmonta a filosofia falando sobre o equilíbrio. Bom, primeiro diga a si mesmo o que você deseja ser, depois faça o que precisa ser feito. E ó, você tá fazendo isso aí, né, Jean? Pô, você tá aí com uma meta, né? 1% melhor aí, né? Você tá um tempinho já nessa jornada, então eu sei que você não vai decair tanto que você vai parar, você tentar ser melhor, né, pra você mesmo. Então, continue. Você tem uma ideia aí e vai seguindo. Na verdade, são várias ideias, né? Quero ser melhor no violão, quero ser melhor no inglês, quero ser melhor em outra língua, quero ser melhor como uma pessoa, quero ser melhor em empatia. Muitas vezes as pessoas cagam pra minha empatia. Você tem que ser legal, tipo assim, você vai ser só zoado. E eu acho que talvez seja um pouquinho bom. Eu tô aprendendo que, às vezes, se provar pra alguém, mas eu me provo pra mim mesmo. Eu comecei a ter mais controle sobre o que eu faço, mais autocontrole sobre o que eu sinto, né? Esse tempo sozinho que eu tenho, às vezes eu consigo olhar pra mim mesmo, assim, e falar assim, caraca, chance, tem que melhorar nesse tal ponto aqui, sabe? Não precisa explodir, né? Você não vai se explodir também, né? Você tem que conversar com alguém. Porque é tipo um relacionamento, imagina, você não gosta que seu parceiro ou parceira faz alguma coisa, aí você vai levando, vai levando. Um dia você explode, você vai começar a atacar coisa nele que aconteceu 4 meses atrás, e vai começar a só jogar as informações. Mas vocês vão lá e separam, né? Porque não teve comunicação. E, pô, uma geração também que nem tem muita comunicação, né, gente? Eu sou assim, não vou mudar. Uau. Uau, né? Isso não é autêntico, né? Você é assim sem nenhuma autenticidade. Provavelmente você é assim porque de tanta experiência que você vivenciou, de pessoas que você viu, você foi começando a pegar um pouquinho de cada coisa, uma voz na sua cabeça dizendo que é pra você ser assim. Tem, sei lá, vários motivos. Mas, sei lá, você flui, você é água, né? É tipo Heráclito, né? Aí a gente fala sobre esse negócio sobre Heráclito aí, né? Sobre o ar que é da água, né? Que você flui, né? Então, realmente, você flui, você não elimina seu desejo, você controla seu desejo, você flui, você entende, você muda, suas experiências te moldam. Enfim, quem tem um porquê suporta qualquer como. Eu tenho um porquê? Eu tenho um porquê, tá? Há motivos do porquê eu quero isso. Ah, meio que o porquê sempre vai ser mais sobre mim, né? Do que qualquer outra coisa, né? Mesmo que seja difícil alcançar algo, né? Pra mim, eu tenho um porquê do que eu quero isso pra mim. Meio que, mas meio que vai ajudar muito também nas minhas relações com outras pessoas, sabe? Se você, todas as frases que vão ter aqui vai ser a mesma coisa, né? Olha que repetitivo. Porque se eu mudar pra mim mesmo, eu vou mudar pra alguém, né? É, se você andar em um caminho, você vai acabar encontrando pessoas que vão cruzar esse caminho. Tem pessoas que não vão, né? Às vezes as pessoas que não estão cruzando o seu caminho vão aparecer, claro, mas é vapt-vupt, elas vão aparecer, vai acontecer alguma coisa e vida que segue. Bom, você não alcança o nível dos objetivos, você cai para o nível dos sistemas, né? Então, para alcançar o nível dos objetivos, você vai então ter que cair para os níveis dos seus sistemas. Se você então quer ser uma pessoa muito estudiosa e inteligente, se você tem um sistema fraco de estudo, você não vai conseguir. Bom, cada ação é um voto para a pessoa que você decide se tornar. Interessante. Não estou documentando meu sucesso, estou documentando minha transformação. Isso aqui é, não é de ninguém, tá? Isso aqui é do canal. É só do canal. Eu não gostei dessa tinta Bic, essa canetinha da Bic preta. Eu gosto de usar roxa. Eu acho bem mais da hora. Mas bom, então, vou finalizar com isso daqui. Não estou documentando meu sucesso, mas estou documentando minha transformação. Então, já, essa vai ser não o seu ponto de início, mas vai ser o seu ponto documentando, né? Documenta aí sua vida no exército, documenta aí seus aprendizados na filosofia, em inglês,
biologia, química, física, cálculo 1, cálculo 2, faculdade. E bom, tchau, tchau.